pessoal? Vamos lá para mais uma aulinha de matemática aqui com a professora Neumar. Então, aquele recadinho de sempre que a professora passa para vocês, né? Que tem que entrar lá no Classroom, resolva as atividades, elas estão sendo pensadas aí com muito carinho para vocês, tá? Resolvam elas e garantam aí sua presença, beleza, pessoal? Então, continuando aqui com a professora, o que nós falamos na aula anterior? O que nós resolvemos, né? Revisamos o que são polígonos, não é verdade? Identificamos algumas características dele também, né? Falamos sobre algumas características. Nessa aula, nós vamos conhecer um pouquinho mais de um polígono, mas esse polígono tem um nome que a gente sempre fala, né? Que são os triângulos, tá bom? Então, para discutir um pouquinho com vocês aí, tá? Por que será que os engenheiros utilizam tantas vezes o triângulo em suas estruturas? Por que será que eles fazem isso? Vocês sabem dizer isso para a professora ou não? Que tal? Vamos lá, pensando aqui com a professora. Será? Por quê? Olha só por quê. Aqui, ó. Porque ele é categorizado ali por sua rigidez, tá bom? Então, ele é firme, tá bom? Nesse caso, ele é muito conhecido por ser firme, tá bom? Se você pegar um triângulo, fazer uma experiência aí com canudinho, a gente vai conversar sobre isso mais pra frente, tá? Você apertar, ele não é rígido, ele é firme, ele fica forte, resistente, por isso que ele é usado aí bastante nas construções, tá bom, pessoal? Então, agora aqui, olha só, como vimos anteriormente, o triângulo é um polígono de 3 lados, não é verdade? E agora, eu tenho uma perguntinha aí para vocês, tá? Como podemos indicar o lado de um triângulo? Como que eu indico? Esse lado esse lado. Como que eu chamo esse lado? Como que eu posso falar? Eu estou falando do lado tal aqui. Que lado que é esse? Então, a professora vai dar um tempinho para vocês identificarem. Como que vocês identificam aquele lado? Se ele tem 3 lados iguais, como que eu vou identificar? Não posso falar o lado menorzinho, o lado maiorzinho. Então, assim, eu vou deixar um tempinho para vocês pensarem nisso, belezinha? Identificaram esses lados? Como que você identificou aí em casa? Então, olha só como que você pode identificar esses lados. Então, eles são identificados, a gente chama de um segmento. Mas como que é esse segmento, professora? Qual o segmento que é? É esse segmento aqui, ó. É o segmento, por exemplo, eu vou indicar esse lado aqui. Segmento que vai de A até C, tá? Ou o segmento que vai de A até B. Ou eu também tenho um segmento que vai de B até C. Mas posso fazer o contrário, professora? Pode. Olha só como que a professora colocou aqui. Um segmento que vai de A até B. De qual lado que eu estou falando? Desse lado, tá bom? Um segmento que vai de B até C. Olha,
de B até C. Então, eu estou falando desse lado do triângulo. Agora, um outro segmento, que vai de C até A. Também, ó, estou chamando. Quando eu falo para vocês, olhem para o segmento CA. Então, eu estou falando, olhem para esse ladinho do triângulo, tá bom? É um jeitinho da gente dar um nome para esse ladinho que a gente está chamando, tá bom, pessoal? Então, agora a professora trouxe aqui agora um desafio para vocês, tá bom? Então, eu vou ler aí para vocês acompanhem em casa, anotem, tentem resolver, pensem um pouquinho, que tem bem a ver aí com o que a professora explicou anteriormente, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, um circo chegou na cidade dos triângulos, tá bom? E decidiu ficar ao lado de uma praça triangular. O circo está localizado ao lado de qual segmento do triângulo? Então, em qual segmento que ele está localizado? Nesse caso, a professora colocou aqui, né, esses vértices que nós chamamos de A, B e C, tá bom? Então, mas poderia ser o quê? Poderia ser aqui uma padaria e poderia ser também um mercado. Então, o circo está em qual? Ele está em qual segmento? Né? Ele estaria entre a padaria e o mercado. Então, mas aqui a professora colocou de A e de B para você tentar indicar que ladinho que tá. Ah, professora, ficou fácil, mas então vou dar um tempinho para vocês, tá bom? Tentem ali responder, indicar que lado que tá esse círculo do triângulo. E aí, pessoal, a moleza, né, professora? Agora que eu já entendi um pouquinho o conceito, ficou mais fácil, né? Então, vamos observar aqui qual que é esse segmento? É o segmento AB. Olha só que legal. O circo está localizado ali no segmento AB, que nem a professora falou para vocês, ó. AB, ou também vocês podem chamar de BA, não tem problema, tá bom? Aqui a professora indicou pela ordem ali
a B alfabética, mas não tem problema, tá bom? Então, olha só. Como vimos anteriormente, já a professora falou para vocês, o triângulo é um polígono que, né, de 3 lados, 3 vértices, não é verdade? E 3 ângulos também, né? Mas olha só, já sabemos, certo? Ó, já sabemos identificar e nomear os vértices dos triângulos. Agora vamos identificar, ó. Agora vamos identificar quem que são esses vértices. Mas que vértice que é esse? Como que eu chamo ele? Eu chamo o vértice o quê? Então, a professora vai dar um tempinho para vocês, tá bom? Para vocês verem ali, identificar certinho quem que é esse vértice, tá? Qual que é o nome desse vértice? Eu posso chamar de qualquer vértice? Não, eu estou falando de qual vértice do triângulo, tá bom? Então, tempinho para vocês. E aí, pessoal, a moleza também, mas a professora está fazendo isso para vocês saberem bem certinho onde que está o vértice, aonde que estão as arestas, né, que são os ladinhos, e onde também que ficam os ângulos. A gente sempre vai trabalhar isso para vocês identificarem e não esquecerem, tá bom? Então, olha só, quais vértices que eu tenho aqui? Olha só, eu tenho o vértice A, eu tenho o vértice B e tenho o vértice C. Tá bom? E eu uso eles também para indicar o lado, que nem nós realizamos anteriormente. Eu indiquei esse ladinho aqui do triângulo, né? Por exemplo, B, C. Perceba que o vértice é um importante ponto de referência para nós, tá bom, pessoal? E nesse caso, falando dos triângulos, né? Então, olha só, agora eu tenho uma atividade aqui para vocês pensarem um pouco, tá? Então, olha lá, o Arthur está no ponto A. Então, o Arthur está lá no ponto A do triângulo. Tá bom? E decidiu ir de bicicleta na casa da sua avó, que está localizada lá no ponto C. Ele tem 2 caminhos para seguir e pretende seguir pelo mais curto. Qual que é o trajeto mais curto? Olha lá. Então, pensem aí um pouquinho que a professora já retoma com a resposta para a gente discutir um pouco esse exercício. Tá bom, pessoal?
E aí, pessoal, conseguiram? Olha, deu para pensar um pouquinho, não é verdade? Então aqui, olha só, eu tenho lá, qual será o trajeto mais curto, né? Então eu tenho lá o Arthur ele vai sair do ponto A, vamos pegar um trajeto aqui, vai para o ponto B e depois vai para o C. Ele vai passar por por duas distâncias que eu tenho aqui, 7 metros, ele vai percorrer mais esses 7 metros, não é verdade? E ele pode também seguir do ponto A até o ponto C, certo? Ele saindo do ponto A e ir para o ponto C, fica mais fácil de visualizar, não fica? Ó, ele foi de A até C, então ele andou 15 metros, não é verdade? Ele andou 15 metros. Agora, quanto que ele andou se ele pegasse o segundo caminho aqui, né? Ó, ele pode sair do vértice A, seguir para o vértice B e andar ali 7 metros, tá bom? Aí, ele vai sair do B e vai para o C e vai andar mais 7 metros, totalizando quanto? 14 metros, né? Então, se ele saiu, usou esse caminho aqui e andou 14 metros, e ele tem esse outro caminho para chegar lá na casa da avó dele, que utiliza ali 15 metros, o que acontece aqui, pessoal? Eu tenho lá, ó, 7 mais 7 é 14, não é? Então, ó, somando 7 mais 7, ele vai percorrer 14 metros. E aqui eu tenho 15 metros. Então, qual que será o caminho mais curto que ele vai percorrer? Esse caminho aqui, ele saindo de A até B e indo de B até C. Não é verdade? Então, são algumas estratégias aí que vocês podem verificar. Nesse caso, nós pensamos no quê? Nos vértices. E nos vértices nós colocamos alguns pontinhos de referência, né? Que aqui nesse caso nós temos o pontinho de referência A, que tem o Arthur, e o pontinho no vértice C, que é a casa da avó. Tá bom, pessoal? Então, no caminho 2, né, ele chegará mais rápido, tá bom? Mesmo que ele tenha que passar por um outro pontinho, tá bom? Então, falando lá dos triângulos, beleza, pessoal? Olha só, o que nós temos aqui? Nós temos alguns ângulos, tá? Olha só, os ângulos A, B e C são os ângulos internos. Por que internos, professor? Porque está dentro do triângulo interno, está dentro do triângulo, tá? Então, aqui eu tenho o ângulo A, eu tenho o ângulo B e eu tenho o ângulo C. Perceba que aqui a gente chamou esse ângulozinho com chapéuzinho, para dizer que é o ângulo, de ângulo, tá bom? Ângulo B. E perceba que o ângulo C é o Czinho ali, o C com o chapéuzinho. E o A é o A com o chapéuzinho. Então, eu estou referenciando esses 3 ângulos do triângulo, tá bom, pessoal? Então, lembra lá, o triângulo tem 3 ângulos, tem 3 lados e tem 3 vértices, tá bom? E se eles são congruentes, os lados e os ângulos são iguais, tá bom, galerinha? Então, os triângulos são polígonos muito especiais, porque todas as demais figuras poligonais podem ser decompostas em triângulos. Nossa, será? Será que isso é verdade? Sim, a gente pode estar decompondo esses polígonos em triângulos, tá? E nós vamos tentar fazer isso hoje. Será que vai dar certo? Vamos tentar, né, galera? Então, aqui, pessoal, olha só. Olha um exemplo aqui com a professora. Vocês já viram, mas agora eu vou explicar passo a passo para vocês. Eu tenho lá, o hexágono pode ser decomposto em 6 triângulos, não pode? Eu tenho lá um hexágono, olha só, ele tem 6 lados, hexa, né? Hexágono. E eu posso decompor ele em 6 triângulos, tá vendo? Olha só, eu tenho lá 1, 2, 3, tá? 4, 5, 6. Como que eu posso decompor ele? Vocês podem unir os vértices, tá? Se eu unir o vértice A, ó, com o oposto, quem que está na frente? Quem que é o vértice que está lá na frente, o oposto? É o D. E traçar essa linha aqui, tá bom? Eu tracei uma semi-reta aqui. Posso? Agora falta outras que eu posso traçar também. O B com o E. Olha só, tracei uma outra reta aqui, uma outra semi-reta, né, pessoal? Tracei uma outra semi-reta aqui, fiz um X. Agora, se eu traçar uma outra aqui, ligando todos os vértices com os seus vértices opostos, né, que estão na frente deles, traçando essas diagonais aqui, eu encontro ali, eu consigo formar esses 6 triângulos, tá bom? E será que eu posso fazer isso com outro polígono, pessoal? Vamos lá. Então, eu vou deixar uma aí para vocês, que é o seguinte: como podemos decompor essa seta em triângulos? Como será que nós conseguimos? Então, eu posso seguir traçando algumas, tá? Semi-retas. Então,
vamos lá, pessoal, vou dar um tempinho para vocês, só lembrando aqui que a professora acabou repetindo triângulos, mas no material ele vai arrumadinho para vocês, tá bom? Então, vou dar um tempinho para vocês e já volto aí com a resposta. E aí, galerinha, conseguiram? Então, vamos lá com a professora. Olha só. Olha como que a professora fez essa decomposição. Eu fiz essa decomposição em ali, ó. 1, 2, 3 triângulozinhos, tá bom? Então, o heptágono pode ser decomposto em 3 triângulos, tá bom, pessoal? Então, veja só que essa é uma possibilidade, tá? Que a professora decompôs. Então, os polígonos, eles podem ser decompostos, sim, em triângulos, tá? Então, vocês lembram da dobradura que nós realizamos? Então, será que conseguimos fazer alguns segmentos de retas ligando os vértices e decompor essa figura em triângulos? Será que nós conseguimos fazer isso, pessoal? Será ou não? Então, olha só, a professora trouxe aqui para vocês uma perguntinha. Quantos triângulos você consegue formar decompondo essa figura? Tá bom? Vou dar um tempinho para vocês. A professora já retoma aqui para ver como é que ficou isso, beleza? Tempinho aí.
E aí, pessoal, tudo certo? Vamos lá aqui, acompanhe com a professora aqui. Como será que eu fiz essa decomposição em triângulos? Olha só, essa é uma possibilidade, entendeu? Eu compor ali em 4 triângulos, olha só. Então, 1 triângulo, 2 triângulos, 3 triângulos. Então, foi ligado algumas semi-retas aqui. Eu coloquei aqui em azulzinho, coloquei em verdinho e também um rosinha um pouquinho mais forte, tá? Para indicar que eu tenho ali esses 4 triângulos, tá, pessoal? Então, continuando aqui, quais foram os segmentos formados? Então, agora a professora vai pedir para vocês anotarem, indicarem quais foram os segmentos que eu formei quando eu peguei e dividi esse coração ali em essa figura, né, em 4 triângulos. Então, vou dar um tempinho, tá bom? Vocês pensem em casa, anotem esses segmentos que a professora já volta aí com a correção, tá bom? Anotaram, pessoal? Então, vamos lá ver se deu tudo certo esse espacinho ali que vocês anotaram entre os segmentos, né? Como que eu vou chamar aquele segmento, aquele espacinho, aquela semi-reta que nós realizamos? Então, olha aqui, olha só, qual será, né? Olha só aqui, eu tenho o segmento, né? Tem o segmento verdinho, que vai ali de F até B, ou de B até F, e tenho também o segmento azulzinho, que vai de B até D, ou de D até B. E aqui, esse segmento do meio, que eu tenho que ele vai ali de B até E, ou eu também posso falar de E até B, não tem problema, tá bom? Então, olhem só os segmentos. A professora colocou aqui, ó, de B até D, tá? De F até B e de B até E, tá bom, galerinha? E agora, vamos praticar mais um pouquinho? Então, olha só que a professora trouxe aqui.
questãozinha aí de verdadeiro ou falso, tá? Para vocês pensarem um pouquinho. Então, marcando V para verdadeiro e F para falso. Então, eu vou ler, vocês acompanhem aí em casa e anotem, tá bom? Todos os triângulos possuem os lados e os ângulos sempre com a mesma medida? Será verdadeiro ou falso? Os triângulos possuem 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices? Os polígonos podem ser decompostos em triângulos? Então, a professora vai dar um tempinho para vocês pensarem aí em casa, reflitam, anotem essas informações no caderno, que é importante, tá bom? Vou dar esse tempinho aí. E vejam aí quais delas são verdadeiras ou falsas, tá bom, pessoal? Então, um tempinho, a gente já retoma para verificar essas alternativas ali, são verdadeiras ou falsas. E aí, pessoal, como é que foi? Conseguiram fazer? Então, prestem atenção aqui com a professora. Olha só, todos os triângulos possuem os lados e os ângulos sempre com a mesma medida? Será? Vamos verificar isso. Falso, né? Porque os triângulos, eles podem ter lados, ângulos e medidas diferentes. Nós já verificamos isso, não verificamos? Já falamos sobre isso, que o que caracteriza que ele é um triângulo. Mas ele pode ter um ladinho um pouquinho maior, um ladinho um pouquinho menor. Vocês já não viram que o triângulo, que às vezes ele é mais estreitinho, ou ele tem todos os ladinhos iguais, ou todos os ladinhos diferentes, ou também 2 lados iguais e um diferente. Então, assim, quando você vai construir um triângulo, você consegue lá verificar, né, no seu caderno, faça um triângulo aí, tenta ver se ele ficou com todas as medidas iguais. Mas como, professora? Como que eu vou medir? Vocês podem tentar usar a reguinha ali para medir, para ver se ficou todos os ladinhos, quanto que mede cada ladinho. Então, percebam que não é sempre que eles têm, né, que nem está sendo afirmado aqui, é a mesma medida, né? Lados e ângulos com a mesma medida. Então, eu posso ter triângulos aí diferentes, tá bom, pessoal? Os triângulos possuem 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices? Será que eles possuem? Vamos ver? Sim, eles possuem. Lembra que a professora sempre está falando, quando eu estou falando dos polígonos, quando eles têm lá 3 lados, eles têm 3 ângulos, eles têm 3 vértices, né? Mesma coisa quando a gente fala do quadrilátero, não é? Ele tem 4 lados, 4 ângulos, 4 vértices, tá? Então, essa é uma característica aí dos polígonos. E o triângulo também, ele é um polígono, mas a gente chama ele. Tem alguns polígonos que eles recebem alguns nomes especiais, né? Por exemplo, o quadrado, que ele faz parte lá da família dos quadriláteros, mas a gente chama ele de quadrado, porque ele tem as suas especificações. Também o retângulo, que faz parte da família dos quadriláteros, tá? E nesse caso nós temos aqui o triângulo, que também é um polígono, tá? Nós estamos conhecendo um pouquinho mais dele, tá bom? Então, olha só,
Os polígonos podem ser decompostos em triângulos? Será que nós conseguimos decompor um polígono em triângulos? Será? Nós realizamos isso hoje? Sim, né? Nós decompomos eles, tá bom? Nós decompomos lá a seta em triângulos, o hexágono em triângulos, não é verdade? E também aquela dobradura do hexágono, né, que nós realizamos, nós também conseguimos decompor ela ali em triângulos, não é verdade? Então, nós conseguimos sim, tá bom? Então, é verdadeira, tá, pessoal? Então, agora eu tenho um desafio aqui para vocês, tá? Olha só, qual é a medida do lado a medida do lado do polígono regular abaixo, certo? Sabendo que o perímetro é 12. Então, eu sei lá que o perímetro é 12, tá bom? Se eu somar, lembra que a gente já fez um exercício parecido. Se eu somar cada ladinho que eu tenho aqui desse triângulo, vou somando, né? Eu sei que dará 12, tá? Quantos lados que eu tenho? Tenho 3. E qual que é a pergunta, certo? Qual que é a medida do lado, sabendo que ele é regular. Se ele é regular, todos os lados são o quê? Iguais. Então, a professora vai dar um tempinho para vocês. Eu já volto para a gente resolver, tá bom? E encontrar a medida dos lados, tá bom, pessoal? Tempinho para vocês. E aí, pessoal, conseguiram? Como que vocês realizaram? Como que vocês pensaram? Ah, professora, eu fiz por dedução, eu olhei ali e vi que cada lado pode medir tanto e tal para chegar no 12. Mas uma estratégia que vocês podem utilizar é a divisão, não é verdade? Porque olha só, acompanha aqui com a professora. Eu tenho lá que o perímetro ele é 12, não é? Então, cada ladinho ali
né? Quanto que mede? Eu sei que o perímetro é 12, eu tenho 3 lados. Então, eu posso pegar o 12 e dividir por 3 para identificar quanto que vale cada medida, né? Essas 3 medidas aqui, certo? Vamos ver lá com a professora vai fazer esse exercício com vocês agora. Vocês vão acompanhar aqui com a professora no quadro, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Eu tenho lá, certo? O que que eu tenho lá? Eu tenho um triângulo, tá? Vamos lá. Esse triângulo, a gente sabe que as medidas deles são iguais, tá? Como que a professora chamou mesmo? A, B e C, né? Então, eu tenho lá A, o B e o C, tá? Eu sei que se eu somar todos esses lados do triângulo, tá? Se eu somar aqui o lado AB mais o lado BC, mais esse lado aqui CA, eu tenho um resultado lá de 12, tá? Belezinha? Tenho 12, tá bom? E olha só, qual que é a unidade que nós estamos utilizando ali? Centímetro. Então, tenho 12 centímetros, tá bom? Então, vamos dividir o 12 por 3, para encontrar quanto que vale cada ladinho desse triângulo. Então, eu vou dividir o 12 aqui por 3, né? Olha só, fazendo essa divisão, que número que multiplicado por 3, que dá 12, é o 4, né? 4 vezes 3, 12, tá? E deixa o resto 0. Então, cada lado mede quanto? 4, 4 e 4. Perceba que se vocês somarem ali, 4, né? Mais 4, mais 4, ó, somando tudo esses 4 aqui, eu tenho quanto? 12. Então, 12 é o quê? É o perímetro, tá bom, pessoal? Então, ficou explicadinho ali para vocês, a professora calculou ali, encontrou a medida de cada lado, não é verdade? O que vocês conseguiram? Entenderam? Então, acompanhe aqui, olha só com a professora, essa resolução está feita aqui no slide também, tá bom, pessoal? Então, eu tenho ali, olha só, o perímetro é 12 centímetros, né? Olha, eu quero descobrir cada ladinho, não é verdade? Olha só, cada ladinho. Então, qual que foi a operação que nós realizamos ali no quadro? Uma divisão, 12 divididos por 3. Eu encontrei o quê? 4. Então, cada ladinho mede 4, tá bom? Então, ou a mesma coisa que eu somar ali também, 4 mais 4, para ter a certeza que esse perímetro dará 12. Lembra que o perímetro nós vamos somando todos os ladinhos, beleza, pessoal? Então, lembre-se lá de jogar o Matific, tá bom? Tem jogos bem legais, bem divertidos para vocês aproveitarem aí em casa, tá? Tem uma trilha bem bacana de jogos que até a professora joga em casa, que acha bem legal, tá bom? E tem uma tarefinha para casa para vocês, tá bom? Então, olha só, decomponha o polígono dado em 3 triângulos. Será que isso é possível, gente? Então, eu vou dar um tempinho para vocês copiarem essa tarefa de casa, tá? E eu já retomo aqui para vocês para a gente finalizar.
E aí, galerinha, então, ó, ficou essa tarefinha para casa para vocês, tá bom? Espero que tenha dado tempo de copiar. Se não copiou, tá lá no slide, tá? Copiem lá. Então, vamos lá, né? O que que nós falamos nessa aula? Então, nós falamos sobre o tal do triângulo, não é verdade, pessoal? Falamos sobre ele, não? Então, falamos sobre os lados, vértices, né? E sobre os ângulos dele, tá bom? Caracterizamos, identificamos, tá bom? Essas características no triângulo. E na próxima aula, nós vamos estudar a classificação. Tem classificação, professora? Tem sim. Então, um até logo para vocês, tá bom? E na próxima aula, não percam a aula de triângulos, que é muito legal, tá bom? Então, um abraço para vocês, até a nossa próxima aula.